Hoje eu vim trazer uma cartinha pro seu coração. Isso mesmo, o que eu vou fazer hoje é ler uma carta. Uma carta chamada A Carta de Eva. O meu nome significa vida. Nome forte, não é? Bem, foi assim que meu esposo se sentiu quando me viu pela primeira vez, após um sono profundo. Ele, o meu esposo, era um homem muito bonito. Era puro, valente. Ele entendia desde zoologia até jardinagem. Conhecia Deus de perto, de um jeito que você nem imagina. Nós dois nos amávamos de uma forma perfeita, e eu era sua melhor amiga, sua companheira. Éramos um casal que sabia andar em intimidade, sem medo, sem vergonha. Mas aconteceu uma coisa. E antes dessa coisa acontecer, eu era uma mulher bela e pura, como meu esposo. E depois que isso aconteceu, nunca mais fomos os mesmos. Eu cometi um erro terrível. Você já deve ter cometido erros, não é? Já deve ter se iludido alguma vez e pisado na bola bem feio. Tomou aquele escorregão e caiu na lama. Foi o que aconteceu comigo. Eu caí, e meu esposo também. E então, tudo mudou. Nossa intimidade foi comprometida e passamos a sentir vergonha. Você já deve ter se sentido exposto. Deve saber como é sentir vergonha de olhar até mesmo para quem você mais ama. Deve saber como é não saber como pedir perdão. Sabe, antes de minha queda, Deus andava todos os dias no final da tarde em nosso jardim. Sim, eu disse nosso. Eu e meu esposo morávamos em um jardim lindo. Ele cuidava do jardim e eu o ajudava. E foi quando fiquei sozinha que cometi meu erro. Você já pecou feio quando estava sozinho? Acredito que sim. Também acredito que começou com uma tentação pequena, um sentimento de curiosidade ou de acho que não tem nada a ver. Quando a serpente se aproxima, ela não chega se apresentando como um dragão. Ela vai te cegando aos poucos, até que você cai sem perceber. É tipo assim, quando você se dá conta, já tá tudo sujo e só o que restou foi vergonha. É como se você se sentisse nu. Depois que eu caí, perdi a intimidade que eu tinha com o meu esposo. Perdi a profundidade e perfeição do nosso amor. Para mim, ele nunca mais foi o mesmo. E eu sei que para ele, eu também não era mais a mesma. Nós passamos a ter desejos, mas não os desejos puros que tínhamos antes da queda. Agora eram desejos egoístas. Não, ele não podia me ver exposta. Eu não. Não quero mostrar minhas imperfeições. E ele passou a pensar assim em relação a si mesmo também. Vamos ser francos, você não quer que os outros vejam as suas dores. Não quer que os outros vejam sua mancha. Você tem medo de ser rejeitado, não tem? Você tem medo de ser ferido pelos julgamentos das outras pessoas, mesmo que sejam daquelas pessoas mais próximas a você, que só querem seu bem. Você não quer causar mais preocupações para aqueles que te amam. Você não quer ser um peso. E então, eu perdi a intimidade com Deus, meu Pai. Quando meus desejos se tornaram egoístas, eu fiquei diferente. Não podia mais ver Deus como antes. Não podia mais ouvi-lo como antes. É como se um abismo se formasse entre nós. Você certamente conhece esse abismo. O nome é pecado. E as rosas que meu marido me trazia, tão belas, passaram a ter espinhos. Então, para que ele me desse rosas, passou a ser necessário remover os espinhos. Me desculpem, meus filhos. Me perdoem pelos espinhos. Me perdoem pelas dores. Mas para que vocês demonstrem amor pelos seus irmãos, seus filhos, seus pais, seu amor, primeiro precisam remover os espinhos. Me perdoe por nunca terem entrado naquele jardim. O nome Éden significa prazer. Mas não era o prazer deturpado, pirateado, todo errado de hoje. Era o prazer puro, o prazer real, o prazer bom, o prazer que Deus criou e não o prazer que o mundo oferece. Aquele jardim era lindo, mas depois que pecamos, tivemos que sair dali. Eu errei e sofri muito depois disso. Perdi meu filho, morto por seu irmão. Você sabe como é essa dor? Dor de ver a criança que você criou com amor se tornar assassina. Dor de enterrar um filho que fazia o que era certo aos olhos de Deus. Bem,
Eu sei. Mas a pior de todas as dores era saber que meu erro caiu sobre toda a minha descendência e que meus filhos sofreriam também. Você já sentiu esse tipo de culpa? Meus filhos, me perdoem. Mas sabe, não percam a esperança. O prazer do Éden pode ser gerado de novo em vocês. A vida pode ser recuperada. Porque Deus amou vocês, mesmo quando apenas eu e Adão existíamos como as únicas pessoas da terra. Mesmo depois que eu errei, Deus me fez uma promessa. Meu descendente pisaria a cabeça da serpente que faz vocês caírem em segredo, que faz vocês sentirem medo e vergonha, que cria um abismo entre Deus e vocês. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Deus me prometeu. Ele já deve ter feito promessas a vocês, mas vocês acreditam nelas? Bem, eu acredito. Não pude ver o cumprimento, mas acredito, porque foi Deus que prometeu. Eu já o conheci bem de perto, de um jeito que você nem consegue imaginar. Os espinhos seriam colocados na cabeça desse descendente. Toda a culpa, toda a dor, cairia em suas costas no formato de cruz. Não consigo imaginar como ficaria sua consciência, pois se ele fosse levar apenas o peso que estava na minha, já seria muito. Agora imagina levando o peso de toda a humanidade. Até o peso da sua consciência ele levou. E o pior de tudo era poder se livrar do sofrimento, mas escolher permanecer calado e ir até o final. É literalmente ter o poder de Deus, mas não utilizá-lo. Isso porque ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Eu saí do jardim, filhos, eu saí. Mas Deus pode colocá-lo em vocês de novo. A vida verdadeira pode ser gerada, o prazer puro, regenerado. Você pode amar sua esposa, pode amar seu marido, com o amor original que Deus criou. Podem voltar a andar com o Pai em intimidade. Eu errei, mas esse descendente consertou o meu erro. Quando eu errei, eu não tinha um Jesus ressurreto para perdoar o meu pecado. Vocês têm. Eu não pude experimentar viver no jardim depois que eu saí. Vocês podem tê-lo dentro de si. O Éden é um lugar de intimidade. Sabe como isso é incrível? Ele pode tirar os espinhos para que você possa entregar flores perfeitas àqueles que vocês amam. Ele pode limpar a sujeira e sarar as feridas. Pode usar seu irmão como um instrumento para isso, se você deixar a vergonha de lado. Só porque eu caí, vocês não precisam ficar na lama. Vocês podem se levantar. Eu disse que quando Deus me fez, me entregou a Adão, meu belíssimo esposo, e disse que meu nome significa vida. Sabe o que ele estava ensinando através do meu nome? Que ele deseja dar vida à humanidade. Que ele deseja dar vida a você. Mas você precisa aceitar.